dificuldade de quem está num momento depressivo, num quadro depressivo, seja mais ou menos crônico, seja agudo, dela própria reconhecer, é porque a questão não se dá exatamente como reconhecimento. Porque como a depressão é uma coisa, digamos assim, que a vivência da pessoa é mais forte do que ela, né? Em geral, isso gera um monte de ideia da própria pessoa a respeito disso, um monte de afetos mais ou menos inconscientes. Então a tendência, por exemplo, é que a pessoa se sinta culpada, né? Que ela pegue esse discurso do senso comum, é capricho, é besteira, não é nada, e ela mesma, de alguma forma, de uma maneira ambivalente ou paradoxal, ela ao mesmo tempo se sente culpada de estar nesse estado, de não estar produtiva, de não estar alegre. É muito comum que a própria pessoa ela pense assim, puxa, mas eu tenho tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu tenho, sei lá, um apartamento, uma boa casa, moro num bom lugar, tenho meus filhos que me amam, tenho o marido que me ama, a esposa que me ama, tenho não sei o que. Então ela própria tende a pensar nas questões objetivas, que são desejadas e desejáveis pela sociedade, que são elementos de fato que constituem, né, a felicidade cotidiana de todo mundo, e ela mesma se depara, pensando sobre si mesma e sobre o seu momento, depressivo no caso, né, com assim esse nome, ela mesma se depara se questionando e se cobrando. Não tem um motivo para estar assim. É porque o motivo não está nessas relações atuais, ela está nessa opressão muito mais interna e que se acumulou, né? Então a questão da depressão ela vem sempre de um acúmulo. Não existe assim, Diana, passou por uma situação traumática e ficou deprimida. Claro, só que outras pessoas passam por uma situação traumática, ou talvez a mesma, e não ficam deprimidas. É porque aquela situação traumática certamente foi uma gota que transbordou o copo, né? Foi algo que se somou a algum tipo de autoopressão, né? De autocoação, que de alguma maneira já vinha gerando essa frustração, essa falta de expressão, né? Bom, então, a própria pessoa, é claro que ela localiza e sente em si essa falta de energia, mas ela tende a pensar tantas coisas a respeito disso e se cobrar tanto que nem sempre ela reconhece que isso é uma depressão. Junto com esse ponto, ela não reconhece, em geral, que é uma depressão e, mais ou menos inconscientemente, até por se cobrar, ela também vai ter a tendência, em geral, de não aceitar para si mesma, por se sentir envergonhada, por ficar com medo do que as pessoas vão pensar, por ter medo também de ter retaliações no emprego ou na família. Então, a tendência natural, tanto de um narcisismo como de uma autoconservação, é ela própria enganar a si mesma para passar para os outros uma sensação de assim, não, está tudo bem, não quero dar trabalho a ninguém e deixa eu tentar resolver calada para que ao resolver, pronto, passei por esse período, não me expus, não ocupei ninguém, não corri o risco de ser estigmatizada e fica evidente, né? Quer dizer, daí todo esse esforço até da mídia, né? De pessoas famosas que tiveram episódios depressivos, de falar, é importante falar para não continuar essa falta, além da falta de expressão que está na origem da depressão, não expressar sequer o momento depressivo.